Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos mergulhar em uma das correntes econômicas mais influentes da história, a Escola de Economia de Cambridge. Você já ouviu falar nela? Talvez não com esse nome, mas com certeza conhece as ideias que saíram de lá. Então pega um café, ou melhor, um chá inglês, e vem com a gente para entender como a economia de Cambridge mudou o nosso mundo. Mas afinal, o que é a Escola de Economia de Cambridge? Ou melhor, de onde ela surgiu? Ela nasceu no finalzinho do século XIX, dentro da clássica Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Sim, aquela dos castelos, chás e cérebros brilhando mais do que o sol britânico. O grande nome por trás dessa escola foi Alfred Marshall, que revolucionou a economia ao misturar teoria com a vida real. Ele queria entender como as pessoas realmente agem no mercado, não só no papel. Foi ali que temas como oferta, demanda e o bem-estar social passaram a ser vistos de forma mais humana. E o melhor, Cambridge virou berço de grandes economistas como John Robinson, Arthur Pigou e como o lendário John Keynes, que ia dar o que falar no mundo econômico. A escola de Cambridge não é uma escola no sentido físico, mas sim um conjunto de ideias desenvolvida por economistas ligados à Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Ela teve dois grandes momentos, um no século XIX com Marshall e outro no século XX com Keynes. Marshall é considerado o pai da economia neoclássica, mas foi com Keynes que Cambridge ganhou força como uma corrente de pensamento crítica ao liberalismo clássico. Enquanto os economistas clássicos acreditavam que o mercado se regula sozinho, Keynes dizia, nem sempre regula. Mas quem foi Marshall? E por que ele inventou tudo isso? Imagine um professor britânico daqueles bem clássicos, mas com a cabeça à frente do seu tempo. Enquanto muita gente na época achava que a economia era só calcular riqueza e preços no papel, Marshall queria entender como a economia, do jeito como ela afeta a vida das pessoas. Tipo, por que o custo do pão é esse? E o que faz um produto ser caro ou ser barato? E como tudo isso afeta a sociedade como um todo? Foi com essas perguntas que ele fundou no fim do século XIX a base da Escola de Cambridge. Marshall trouxe uma nova forma de pensar a economia, mais humana. Uma de suas ideias mais famosas é a da lei da oferta e da demanda, que hoje parece básica, mas na época foi revolucionária. Ele explicou que o preço de um produto não depende somente do seu custo de produção, mas também do desejo das pessoas em comprar. Como assim? Se todo mundo quer um tênis de edição limitada, o preço sobe, mesmo que o custo dele não mude. E ele mostrou isso com aquele gráfico famoso, duas curvas que se cruzam no ponto de equilíbrio. O lugar onde o preço é justo para quem vende e para quem compra. Outra ideia importante de Marshall foi o conceito de utilidade marginal decrescente. Nome difícil, mas a ideia é simples. Quanto mais você tem de algo, menos valor ele tem para você. Exemplo, o primeiro pedaço da pizza é uma delícia, o segundo também. No quarto, você já começa a pensar se exagerou. Ou seja, o valor de cada pedaço vai diminuindo conforme você consome mais. Ele usou isso para explicar como as pessoas tomam decisões econômicas no dia a dia. E por fim, mas não menos importante, Marshall trouxe a preocupação com o bem-estar social. Para ele, a economia não deveria servir só para acumular capital ou gerar lucro, mas para pensar em como melhorar a vida das pessoas. Ele acreditava que políticas públicas, educação e saúde tinham um papel essencial na construção de uma economia justa. E isso foi um dos pilares mais bonitos da economia de Cambridge. Mostrar que é possível juntar teoria econômica com responsabilidade social. Ou seja, Alfred Marshall foi tipo o vovô visionário da economia moderna. Ele pegou um monte de ideias soltas, organizou tudo com um método científico, explicou com gráficos e ainda colocou um coração no meio dessa equação toda. Sem ele, Cambridge não seria sempre influente que mudou várias gerações de economistas, incluindo um certo Keynes, que a gente vai falar agora. Se Marshall foi o vovô da escola de Cambridge, então Keynes foi o neto rebelde e genial que decidiu chacoalhar o correto da economia mundial. Keynes estudou em Cambridge, foi aluno do próprio Marshall e acabou virando o economista mais influente do século XX. Keynes ficou famoso principalmente depois da Grande Depressão de 1929, um colapso econômico tão forte que abalou o mundo inteiro. Enquanto os economistas mais tradicionais diziam que o mercado se regula sozinho, tipo, relaxa, uma hora tudo isso se ajeita,
Keynes olhou a crise e falou: gente, não vai se ajeitar não, se ninguém fizer nada. E foi aí que ele lançou sua bomba teórica. O Estado precisa intervir na economia. Segundo Keynes, em tempo de crise, quando as pessoas param de gastar e as empresas param de investir, a economia trava. E aí, o que o governo deve fazer? Sair do modo de espectador e deve agir. Investir em obras públicas, gerar emprego, colocar dinheiro para circular. Ou seja, o Estado deve se tornar um agente ativo na economia para estimular a demanda e fazer o motor girar de novo. Essa ideia ficou conhecida como keynesianismo, que defendia que a economia não é uma máquina perfeita, mas algo cheio de altos e baixos, influenciado por sentimentos, expectativas e decisões humanas. E quer saber o mais doido? As ideias dele funcionaram. Vários países seguiram os conselhos de Keynes e conseguiram sair das crises com mais rapidez, especialmente no pós-guerra. Então, assim, se Marshall colocou o coração na economia, Keynes colocou o cérebro em modo alerta e disse: chega de esperar o mercado se resolver sozinho. Ele trouxe a política para dentro da economia, mostrou que decisões públicas podem e devem mudar o rumo de uma nação. Com Alfred Marshall, a escola era bem focada em viver os fundamentos da economia. Como o preço se forma, como o consumidor decide o que comprar e como a produção se ajusta à demanda. Ele usava a matemática, mas sempre preocupado em aplicar isso ao bem-estar das pessoas. Marshall queria que a economia ajudasse a construir uma sociedade mais justa, equilibrando a eficiência com a humanidade. Já com Keynes, a escola de Cambridge deu uma virada. Em vez de olhar só para o equilíbrio que oferta e a demanda, ele começou a se preocupar com os momentos em que a economia simplesmente trava, como em grandes crises. Keynes dizia que o mercado não se ajusta sozinho sempre e que, nessas horas, o governo precisa agir. Foi aí que a escola criou uma pegada mais prática e política. A grande diferença é que Marshall ainda acreditava em certo equilíbrio natural no mercado, mesmo com intervenções pontuais. Já Keynes foi mais ousado. Ele defendia que o Estado devia ser protagonista quando a economia entrasse em colapso. Em vez de esperar o navio se ajeitar, ele dizia: pega o leme e muda a rota. Essas ideias não ficaram somente na teoria. Elas foram colocadas em prática em momentos decisivos da história. A influência da escola de Cambridge, especialmente com as ideias de Keynes, foi crucial para enfrentar grandes crises econômicas. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Quando a gente olha para a história, é fácil perceber que a economia não é só sobre dinheiro, é sobre gente. E quando tudo desanda, tipo na crise de 29, no caos da Segunda Guerra, na treta de 2008 ou até mesmo no pós-pandemia, não dá só para apontar com o dedo o mercado se ajeitar. É aí que entram as ideias que nasceram lá em Cambridge. Começando pela Grande Depressão de 1929, o mundo inteiro quebrou. Foram falências, desemprego, miséria. E a galera daquela época, que ainda seguia o pensamento clássico, dizia basicamente: relaxa, o mercado se regula sozinho. Mas em Cambridge, economistas como Marshall e Peeble já estavam levantando a sobrancelha para essa história há tempos. Marshall dizia que a economia tinha que olhar para o mundo real, tipo, como as pessoas se comportam quando perdem o emprego, como o medo afeta o consumo. Ou seja, ele já mostrava que as pessoas não são só números frios e gráficos. E isso, em uma crise, muda tudo. E o Peeble, então, o cara que falava de algo chamado sobre falhas do mercado, tipo, quando o mercado sozinho consegue garantir uma vida decente para todo mundo. Na crise de 29, o que mudou foi isso: o mercado travou, o desemprego explodiu e ninguém sabia o que fazer. Peeble já defendia que, nesses casos, o Estado tem que meter a mão, investir, cuidar do bem-estar da população e mais. Ele também falava sobre como certas ações privadas ferram um coletivo. Lembra dos bancos em 2008? Pois é, ele já falava disso antes de ser moda. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa estava no chão. E adivinha? Ideias de Cambridge ajudaram a reconstruir tudo. O foco não era só levantar fábricas e gerar lucro. Era garantir saúde, educação, emprego, dignidade. Isso vem da chamada economia do bem-estar, que Peeble também ajudou a desenvolver. Agora, pula lá para 2008, aquela crise da bolha imobiliária que quase levou tudo para o buraco de novo. Um monte de empresas gigantes fazendo besteira, sistema bancário desregulado, e aí entra a Joan Hodgson, considerada a maior economista também de queda, que já batia nessa tecla décadas antes. Ela falou: gente, mercado perfeito não existe. Ela falava também que, quando empresas têm poder demais, eles ferram o sistema inteiro.
A crise de 2008 é praticamente um caso de livro com o nome dela na capa. E ainda mais recente, a pandemia Covid-19, a economia parou no mundo inteiro. Comércio fechado, empresas falindo, milhões de pessoas sem renda, do dia para a noite. Imagina se os governos tivessem cruzado os braços, esperando o mercado se ajustar sozinho. Ia ser um desastre total. Em vez disso, o que muita gente fez foi aplicar o que esses economistas já defendiam há mais de 100 anos. Intervenção rápida, ajuda emergencial, gasto público, proteção social. E olha que interessante, o foco voltou a ser aquilo que Marshall, Pigou e a galera sempre falaram: o bem-estar das pessoas. Não adianta salvar o sistema financeiro se as famílias estão sem comida. Políticas como o auxílio emergencial no Brasil, os pacotes trilionários nos Estados Unidos e os programas de apoio da Europa, todos seguiam essa lógica. O Estado entrando em cena para segurar a barra quando tudo desaba. A pandemia foi mais uma prova de que economia não é só sobre mercado, é sobre cuidar de gente. No final das contas, dá pra dizer que a galera de Cambridge trouxe uma visão mais humana da economia. Eles ajudaram a mostrar que não dá para esperar o mercado se resolver sozinho enquanto as pessoas sofrem. Em tempos de crise, o que eles propunham era entender o que está acontecendo de verdade, agir com base nisso e não ter medo de colocar a mão na massa quando for preciso. Em uma pesquisa realizada com 73 pessoas, 95,9% das pessoas já compraram algo pelo preço estar mais baixo que o normal, enquanto 4,1% não compra somente pelo preço baixo. 89% das pessoas já compraram algo por estar em promoção. 11% das pessoas não compraram algo somente por estar em promoção. 78,1% das pessoas já tiveram que economizar em momentos de crise, como a pandemia, enquanto 6,8% não precisou e 15,1% não recorda. 52% se sentiria mais seguro com salário alto e estabilidade no emprego, enquanto 24,7% se sentiria seguro com salário alto e 23% com estabilidade no emprego. 89% acham que em momentos de crise todos não são afetados da mesma forma, sendo o principal fator a renda, enquanto 11% acham que todos são afetados igualmente. A escola de economia de Cambridge marcou a história por trazer uma visão mais humana e realista da economia, começando com Alfred Marshall e suas análises sobre oferta, demanda e bem-estar. Com Keynes, a escola ganhou ainda mais força, defendendo a intervenção do Estado em tempos de crise e mudando completamente o jeito de pensar a economia no século XX. Essas ideias influenciaram políticas públicas no mundo todo e ajudaram países a enfrentarem momentos econômicos difíceis com mais estratégia e menos sofrimento. No final de contas, a escola de Cambridge ela mostrou que a economia não é só número, é gente, é escolhas e é impacto social. E é por isso que ela continua tão relevante até hoje. E é isso, galera. Esperamos que você tenha curtido essa viagem pela escola de economia de Cambridge. Se esse vídeo ajudou, já deixa o like, compartilha com a galera e se inscreve no canal. E assim, a gente vai deixar aqui do lado o QR Code para uma entrevista bem legal que a gente fez com o professor Maurício, professor de filosofia lá do IFBA, e ele vai mostrar a parte filosófica de todo esse assunto pra gente. Valeu por assistir até o final e até a próxima. Tchau, Tchau, meninos! Com toda certeza, né? Aliás, a gente tem que ter como prática educativa sempre a procura de preços mais baixos em relação ao valor da mercadoria, né? Isso deve ser algo constante na educação financeira de todas as pessoas. Agora, por um lado, preço baixo também não quer dizer qualidade, né? Porque muitas vezes preço baixo também a gente vai estar caindo em armadilhas no sistema. Aí depende muito da promoção. Às vezes as promoções têm um caráter mais de publicidade, propaganda, né, de algum espaço empresarial, de algum produto, né? Ó, não se dissocia nem governo e sociedade, os dois devem andar juntos. Você pega um empréstimo, né? Você está precisando construir uma casa. Então, quando você pega o empréstimo, aqui no Brasil, os juros são
altíssimos, muito altos. Mesmo uma pessoa pense assim, eu vou pegar um CDC, eu vou pegar, botar aqui no meu cartão de crédito. Se você deixar de pagar uma parcela, você vai pagar aí de juros aproximadamente 15 a 17%. Tá. Como John Robinson, Arthur Peeble e como lendário. Gol. Pensa no gol. Tá, Arthur Peeble. Pegou. Pronto, pegou. Arthur Peeble e como. Deixa. Arthur Peeble. Pronto. Foi, agora foi. Chacoalha. Não chega aquele negócio. Chacoalha. Ele ficou nervoso. Eu não vou rir. Vamos pescar. Fazer de novo. Peraí. Tá. Vai. Não, você vai. Eu sei que vou legal, tô só abusando. Tá só abusando. Tô abusando. Não entendi. Deixa a gata distrair. Mas não chega muito na frente, não. Pode encaixar. Não, pode deixar. Encostem vocês duas, encostem nessa cara. Vai ser. Arthur pegou. Arthur Peeble. Pegou. Arthur pegou. Arthur. Como. É porque a primeira leitura, ele tinha que fazer a primeira leitura pra já, meu cérebro já tá. Mas ele fez a mexidinha também? Sempre, meu bem. Mas aí, pronto, quando eu vi aqui, nem sempre vai ter. Pronto, bloco 2. Tá lá no lugar, é só clicar. Tá, vamos lá. Vai, eu vou pra aqui. Eu vou te mais. Aqui, aí, tá ótimo. Pronto, pode começar. Vai lá. Pode apertar já. Não aperta não. Vai. Ixi, tá você tá. Crítica ao liberalismo clássico. Enquanto os economistas clássicos acreditavam que o mercado se regula sozinho, Keynes dizia, nem sempre. E Arthur Peeble como lendário. Olivia, para. Tá, vai. Como John Robinson, Arthur Peeble e. Aí você tá botando assim na boca, é pigol. É pigou. Pensa no francês, pronto. Francês, né? Pigou. Pode ter 3. Você sai com 83%. Tá aguentando aí? Os perrengues. Você quer pegar, Guilherme? Assistir até o final e até a próxima, seus lindos. Não Já foi é muito feio. Vamos gravar outra. Ficou feio, mas eu vou. Eu vou ler a linda, eu tô abusando pra distrair. Pra descontrair aqui pelo curso. Vai, meu filho. Vamos trejar. Câmera. Deixa eu subir um pouquinho, você começa, porque aí eu acho que fica melhor pra ela. Não, não é você não. Deixa eu subir um pouquinho, porque aí. Você aumentou a velocidade? Ou verdade? Pode ser.